eu dividi meu texto em 5 partes. Desenvolvimento sustentável, língua e linguagem, eu juntei as 2 palavras, a ciência linguística, tecnologias da linguagem e suportes da linguagem. Você consegue passar, Miriana? Então, eu fiz 3 slides para cada uma dessas sessões, fora a conclusão, que também não é grande, e espero não deixar vocês cansados, né? Mas, quando você conseguir, Leandro, eu estou no terceiro slide, onde eu peguei o conceito da Brundtland, no relatório de 1987, onde ela fala que o desenvolvimento que atende desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que atende às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender às suas próprias necessidades. Eu achei, como eu não sou, né, especialista na área, eu fiquei com essa definição, mas achando que ela é muito voltada para o humano, né? sem pensar no planeta, ou na sustentabilidade como um todo, né? E aí eu incluo também a questão do que eu estou chamando aí de ecologia linguística, né? Que são essas redes de relações humanas que incluem tanto o ambiente linguístico como social, como também o ambiente físico, né? Porque nós nos constituímos em sociedade, em biomas, né, humanos, mas estamos dentro de um espaço físico, né? E essas partes são todas interrelacionadas, né? Nós humanos, o ambiente que a gente vive, a sociedade da qual a gente participa, né? E eu incluí, então, eu trouxe uma fala dela, essa aí, Eliana, em que ela fala que os povos tribais e indígenas necessitarão de atenção especial, uma vez que as forças de desenvolvimento econômico perturbam seus estilos de vida tradicionais, estilos de vida que podem oferecer às sociedades modernas muitas lições sobre a gestão de recursos em ecossistemas complexos de florestas, montanhas e terras áridas. Esse pensamento dela, de 87, né, já tem 27 anos, está muito presente nas falas dos representantes indígenas, né, como o Copenhaua e o que foi visitante aqui, gente, está lá na bibliografia. Memória de Velho, uma coisa horrorosa. Ou que está na academia agora, o bonitão lá. Mas, então... Ailton. Ailton. Ailton Krenak. Isso. E eu estou entendendo ecologia linguística da mesma forma que a gente vê na definição que está no próximo slide, que é de... eu não sei falar, deve ser Milhausler, né, que é citado por Marfim. E ela fala, então, que nós temos, né, uma ecologia linguística que é entendida como redes de relações humanas, que inclui no sua... acho que isso já estava lá no outro, eu devia ter tirado aqui. O ambiente linguístico e social, mas também o ambiente físico em partes interrelacionadas. Eu já estava lá no outro slide, eu não sei porque eu não tirei, achei que eu tinha tirado hoje de manhã. Mas, então, eu vou ficar só nessa parte, porque os colegas aqui são muito mais capazes do que eu para falar sobre sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável. Eu optei por usar desenvolvimento sustentável por, vamos dizer assim, por
por uma questão linguística, mas por mania mesmo, linguística, de linguista. É, a palavra sustentável, para mim, não dá ideia dessa evolução, né? Porque é um adjetivo, né? É um planeta sustentável. Não, minto, a sustentabilidade é um substantivo, né? Então, parece que é uma coisa dada. E desenvolvimento sustentável, para mim, dá mais a ideia desse movimento, né? Porque não é uma coisa, eu não tenho sustentabilidade, mas a gente está sempre em busca da sustentabilidade, o que para mim seria, então, mais adequado falar em desenvolvimento sustentável. Então, essa é a primeira parte. Na segunda, eu vou falar de linguagem. Se a gente falasse francês, a gente teria 3 termos para falar de linguagem, né? Langue, langage, parole, né? A língua, a linguagem e a fala, né? Em português, a gente tem língua e linguagem. Em inglês só tem language, né? Então, eu optei para usar língua e linguagem, juntando as duas, porque eu não vejo como separar uma coisa da outra. No estruturalismo, pensava-se na língua como um conjunto de estruturas, mas depois de Saussure, eu acho que não tem nenhum linguista atualmente que tenha voltado a esse conceito de língua, né? Chomsky e também o Pinker, que o Alfredo gosta muito, eles todos foram lá atrás, em Kant, em Humboldt, para entender a língua como um construto, né? Uma visão mais da psicologia. Então, o Chomsky chama isso de faculdade da linguagem, o Pinker vai chamar de instinto da linguagem, mas essa capacidade que todos nós humanos temos, né, de aprender a, a língua e nos comunicar através da língua. E eu acho que uma das coisas mais interessantes é a questão da interação. Eu nem coloquei no texto, não, mas quem já teve bebê em casa ou tem contato com criança recém-nascida, parece que esses bebês eles já nascem com a capacidade de interação. Observa uma mãe interagindo com a criança. A mãe fala, o bebê emite um som. A mãe fala, o bebê emite um som. Dificilmente a gente tem os dois falando ao mesmo tempo, né? Se comunicando ao mesmo tempo. Eu acho isso assim, fantástico. Parece que a gente nasce com essa capacidade de interagir, esperando o nosso turno, ou tomando o turno, mas com essa forma, esse instinto interacional, né? E as nossas ações na sociedade, no mundo, elas não são só mediadas pela nossa linguagem oral, ou depois com a língua escrita, mas também por gestos, expressões faciais, vestimentas, imagens, rituais, reações emocionais, né? O Fábio, acho que não está aqui, ele estuda as línguas indígenas, mas acho que seria muito interessante ver todos os meios de comunicação que estão ali dentro daquela comunidade linguística, né? O que cada traço no braço representa, as roupas que são escolhidas para determinadas cerimônias, tudo isso é linguagem, né? Então, o estudo da linguagem ele emerge da interação entre corpo, mente, ambiente histórico e eco-sociocultural. Então, dessa forma, essa interação aí que envolve nosso corpo, né? Porque a gente mexe com as mãos, a gente usa expressões faciais, nossa mente, que seria a nossa capacidade inata para a linguagem, onde nós estamos situados historicamente, em que ecossistema, em qual cultura, né? Então, a linguagem então, é um fenômeno, ao mesmo tempo, individual,
ecológico, social, político e histórico. E uma coisa que me preocupa é a preservação dessa diversidade cultural, né? Essa existência de falares e culturas diversas, porque cada cultura, cada povo com seus falares, eles, especialmente os que não têm uma linguagem escrita, eles são cada um HD com muito conhecimento, né? E que vão comunicar isso de uma forma bem diferente da gente que tem uma cultura letrada. E quando uma dessas línguas você vai, né, desses conjuntos, essas aldeias ou grupos sociais diversos, que não são só os índios, né? Quando a língua original desses povos vai embora, né? De vez em quando a gente vê assim, só tem um falante da língua tal. É muito triste, porque quando uma língua morre junto a história, as tradições e a sabedoria, especialmente na conservação do meio ambiente. Não é só essa sabedoria, né? Eles têm a sabedoria da cura, dos remédios, da própria das árvores, dos pássaros, de tudo que os rodeia, mas eles têm especialmente esse conhecimento sobre a conservação do meio ambiente, que eu acho que a gente não vê nas nossas culturas letradas, né? Então, eu termino essa parte definindo linguagem como um sistema aberto em constante evolução, né? E graças a a linguagem, nós vamos criando conceitos que vão fazendo com que a gente compartilhe nossas experiências, nossas ideias, conhecimentos. Alguns conceitos eles grudam igual chicletes, né? Ontem eu estou fazendo um curso de direito penal, né? Uma especialização. Ontem até um desembargador muito culto, uma beleza a aula dele, falando da modernidade líquida. Eu tenho uma implicância com esse conceito líquido, né? Porque tudo virou líquido. Eu acho uma péssima metáfora, porque o líquido é algo que some, desaparece, né? Então, como uma sociedade a pós-modernidade é líquida, se temos a história, se temos uma escrita, uma cultura escrita, onde muitas coisas vão ser preservadas, coisas que foram embora, que desapareceram, que foram relevantes para a nossa sociedade, para a nossa comunidade. Aí nós vamos partir para a terceira parte. Também vou passar em 3 slides isso aí. Quem tiver interesse nesse assunto, eu acho que não é bem o interesse da maioria do grupo que está aqui, sobre a ciência linguística, né? Os primeiros produtos do que eu estou chamando de ciência linguística, porque ela só foi considerada ciência no século passado, né? Mas os primeiros produtos desse conhecimento linguístico, dessa ciência linguística, foram as gramáticas e as listas de palavras, né? Não vou chamar de dicionário, não, mas as listas de palavras. E a linguagem, né? Língua e linguagem junto, ela está sempre em evolução. E a gramática, ela tem que ser entendida como um retrato de um determinado momento, né? Então, as nossas gramáticas mais tradicionais, elas são um retrato de um momento da nossa literatura. Hoje não, hoje a gente já tem gramáticas bem interessantes, e uma delas, eu acho, eu morro de rir com um exemplo que eles dão, até está indicado para o Prêmio Jabuti, que saiu ano passado, quando os autores falam da linguagem padrão e não padrão, da linguagem culta e da linguagem dos dialetos mais populares, e fala nem todo mundo é capaz de entender o dialeto do outro. E, ao invés de falar que o dialeto caipira não nos entendem, eles fazem o contrário.
muitos nós que falamos a dita língua culta, porque a língua está em constante mudança, então não necessariamente aquilo que está na gramática, mas muitos de nós não conseguem entender algumas coisas ditas pelos falantes de um determinado dialeto, como o dialeto caipira, por exemplo. Então, é um soco no olho que a gente leva quando lê isso, né? Porque sempre a gente, aos estudos da linguagem, sempre colocaram a ênfase na língua falada pela classe média, da classe alta, né? Os falares populares sempre foram abafados. E nós ainda temos hoje muita resistência contra as mudanças. A imprensa, então, é uma coisa horrível, porque ela faz maior campanha, né, para o uso correto da linguagem, como se todo mundo falasse do jeito que está lá nas gramáticas, né? Basta gravar uma sessão de qualquer uma sessão do Congresso Nacional. Hoje nem dá para falar, né? Congresso Nacional é um esborne, mas do julgamento, ou de qualquer reunião, provavelmente até as nossas reuniões gravadas, e principalmente nós mineiros, vamos comer os S's das concordâncias, né? A gente usa uma lógica, mineiro usa uma lógica muito interessante, né? Marca o plural no artigo. Os meninos levados. Não precisa de falar os meninos levados. Quando a gente fala os, já estamos marcando que o que vem aí na frente é plural. Mas, enfim, não vou entrar nessas. Só estou aqui defendendo que a gramática, a vida inteira, desde quando começou lá no século, lá na Grécia, em Roma, né? Sempre foi com uma ferramenta de imposição de regras, de normas, de uma suposta língua correta, e especialmente como instrumento de denominação. Então, elas eram feitas para impor a língua, né? E fazer com que aquelas populações que eram conquistadas passassem a falar a língua do dominador. Agora, a língua é uma coisa que escapa ao controle, né? Então, ela vai mudando. Veja o Império Romano, por exemplo, no que deu, né? O latim hoje só existe para alguns rituais, para dar nome a algumas coisas, como uma operação da Polícia Federal, uma planta que é descoberta, ou para a gente. Jacinto, por exemplo, deve conseguir ler, né? Ele é do grego, mas deve conseguir ler em latim também. Meu latim, dá para entender uma ou outra expressão que ficou gravada na minha cabeça. Bom, ela foi também não só um instrumento ideológico, né, de imposição, como também usada com fins religiosos, né? Então, o projeto jesuíta, por exemplo, eles escreveram algumas línguas indígenas quando eles chegaram aqui, mas não era para ajudar os povos, como hoje o Fábio faz, por exemplo, né? Para ajudar a ensinar aquela língua para outros alunos, até porque a nossa Constituição permite que os indígenas tenham educação usando a língua deles. Mas o projeto jesuíta foi um projeto para escravizar tanto os negros que chegavam no Brasil como escravos, quanto os indígenas, né? E hoje a gente tem esse Sama Institute of Linguistics. Ele funciona há muito tempo no Brasil, ajudou a formar linguistas como o grande Airon Rodrigues, da Universidade de Brasília, que é um grande pesquisador de línguas indígenas, e ele também ajudou a formar muitos linguistas indígenas.
Mas esse Institute, esse Sama Institute, ele continua invadindo, invadindo a Amazônia com o fim de evangelização, né? Então, os indígenas são assediados por essa evangelização branca, e como nos ensina o Schopenhauer, né? Essa evangelização, em muitos casos, é bem sucedida, e ele usa um termo interessante, né? Ele fala que é uma tentativa de roubar as almas indígenas. E aí eles matam a mitologia que os ensina a proteger a floresta. Essa fala do Schopenhauer é muito, muito forte, né? E isso continua até hoje. E pior, hoje há também parte desses pastores, alguns deles estão envolvidos também com tráfico de madeira, com exploração ilegal de algumas terras. Bom, então, nós temos um mito da linguagem correta, né? Que nos diz que a gramática é um modelo de língua correto, que a gente deve seguir a gramática. Isso é senso comum na nossa sociedade, né? Um total desprestígio por determinados sotaques, né? E outros de muito prestígio. Você já viram alguém debochar de sotaque carioca? Eu nunca vi. Mas do nosso sotaque, do sotaque do, do paulista rural, do sotaque do Paraná, a gente vê muita situação de deboche, de ridicularizar, né? Então, há também determinados dialetos que são estigmatizados por não serem considerados padrão. Bom, então vamos agora para o que nos interessa mais, né? Que é a questão da linguagem e da tecnologia, né? Ao desenvolver a fala, nós humanos começamos a sobrecarregar a nossa memória, né? E houve então a necessidade de criar alguma tecnologia para armazenar os produtos gerados pela linguagem. Alguns pesquisadores dizem que os poemas lá de Homero, eles não havia ainda língua escrita, e que as rimas foram usadas como cápsulas do tempo, que o que é rimado é mais fácil de ser memorizado, né? Eu entendo também que o canto dos nossos povos originários também são cápsulas do tempo, porque são cantos que trazem a cultura que vai sendo repassada para os mais novos. Então, eu acho que a nossa primeira tecnologia então foram as rimas, depois a linguagem rítmica, né, que a gente encontra no candomblé, encontra nos cantos rituais dos indígenas e mais recentemente no rap, né, que surge nos Estados Unidos por pessoas de pouca escolarização, e aqui no Brasil talvez alguns sejam até não sejam alfabetizados, e o rap é uma poesia. Eu não tenho muita paciência, porque eu não gosto muito, mas se a gente for ler as letras, olha, é uma transmissão de cultura, é um espelhamento da cultura que esses jovens oprimidos vivem nas favelas, é uma coisa impressionante. Tá? Tirar uma tarde para dar uma olhada nesses rap, a gente vai aprender muita coisa sobre comunidades das quais a gente não participa. E depois, então, veio a tecnologia da escrita, né? E essa tecnologia, então, ela é fundamental para o desenvolvimento de nossa cultura, porque ela vai funcionar como extensão da nossa memória. Ou seja, memória dos povos que aderiram a essa cultura. E o livro, né? O livro é uma extensão da nossa memória e da imaginação. No entanto, como toda inovação ela tem uma rejeição, né?
Todos os livros que a gente lê sobre inovação e traz uma parte histórica fala isso, né? Surge uma máquina agrícola nova, tem rejeição, aí um usa, o outro vê que aquilo funciona, passa a usar também, né? Então, houve também rejeição à tecnologia da escrita. Sócrates, por exemplo, ele ficou indignado e achou que a escrita ia atrofiar nossas mentes. Mal sabia ele que Platão, que também pensava como ele, acabou escrevendo todos os seus diálogos, né? Platão, que foi aluno de Sócrates. E eu passo, então, para o suporte da escrita, né? Eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas quando o Carlos da Andrea veio falar do suporte da escrita mais recente, que é a internet, né? A linguagem digital, eu fui olhar para os outros suportes com esse olho. E muito encantada também com os trabalhos do pessoal aí, trabalhando com pesquisa sobre a água, né? Então, o primeiro suporte que a gente teve, eles estão todos listados aí nesse slide. O primeiro foram os tablets de argila, né? Eles eram muito usados para fazer contas, listar aquilo que você tinha vendido para o outro, ele surge lá na Mesopotâmia, e o primeiro registro que a gente tem na história da escrita é a escrita cuneiforme dos sumérios. E a história nos conta que esses tablets eram feitos de barro cru, que endurecia ao sol. E molhando a superfície, era possível reaproveitar. Mas eles também podiam ser cozidos ao forno. E aí não dava para reutilizar, mas eles ainda, sem ir ao forno, eles podiam ser corrigidos. Mas eles corriam o risco de quebrar, de ter escrita apagada para ser reutilizado, né? E era difícil armazenar muitos. E vocês imaginam se... Eu sempre lembro da Bíblia, porque a Bíblia é um livro enorme, é uma coisa muito antiga, né? A Bíblia. Se fosse escrever uma Bíblia em tábuas de argila, quanto que ia precisar de cavar o chão, de usar água, né? Mas essa tecnologia foi logo substituída pelo papiro, né? O papiro é uma planta aquática. Surgiu em torno de 2.500 anos antes da Era Comum. Eu estou usando no texto Era Comum e antes da Era Comum, para evitar usar antes de Cristo e depois de Cristo. Não só porque eu sou ateia, mas porque eu acho que faz mais sentido para outras pessoas que não são cristãs, né? Tem outra religião. Bom, mas então o papiro ele surgiu 2.500 anos antes da Era Comum, e os egípcios então desenvolveram uma técnica para extrair as fibras e fabricar rolos usados para escrever. E o cultivo do papiro tinha um impacto positivo na natureza, porque ele purificava a água, e além de fornecer também habitat, habitat vegetal e animal. Mas o uso excessivo do papiro contribuía para degradar o ambiente e colocar essas espécies em risco, essas espécies que usavam esse ambiente lá da natureza, lá no Egito, onde se plantava o papiro. E a produção do papiro, a partir do papiro, gasta muita água e energia. A produção de papel, através do papiro, usando papiro, gasta muita água e energia e, consequentemente, vai gerar poluição da água. Mas ele
colocou o Egito economicamente no ápice, né? Só que, como estava ficando muito caro, precisava de achar um outro suporte para, para o papiro. E aí, então, surge o pergaminho. Ele surge em Pérgamo, a atual Turquia. E lá eles quiseram, então, construir uma biblioteca para competir com a Biblioteca de Alexandria. Ter livros um grande... Era coisa de rico, né? Custava muito caro, e reza a lenda que essa biblioteca de Alexandria foi construída com muitas invasões, muito roubo de livros em outras terras, né? Mas a matéria-prima do papiro era couro de bezerro, couro de ovelha, de carneiro ou de cabra. E havia também um tipo de papiro, vamos chamar de papel, né? Que era feito com restos de couro, pano e bebida em soda cáustica, trapos de tecido. Mas, segundo a história nos conta, as vantagens do pergaminho eram ser mais barato, produzir. As referências estão lá no texto. É claro que isso não saiu da minha cabeça, né? Ser mais barato, poder ser produzido em qualquer lugar, facilitar a montagem dos códex, né? Que é o primeiro formato do livro. Geralmente eram as folhas de pergaminho com uma capa de madeira. Então, ficava muito mais fácil para manusear do que ficar desenrolando rolo, né? Mas, então, o que acontece? Ficava uma coisa muito cara, né? Tinha que matar muitos animais para poder fazer esses, esses suportes para a escrita, né? E aí, novamente, a gente se pergunta, né? Será que haveria no mundo animais suficientes para escrever tudo que o pessoal queria escrever, né? Olha só a poluição aí do, do pum do gado, né? Eu aprendi isso com um professor lá da veterinária. O povo estuda, e hoje fala-se muito, né, do gás metano, né? E o tanto de gado que era preciso de criar, porque o consumo de carne naquela época não era suficiente para que o couro da carne que era produzida para alimentação funcionasse lá para os livros. Bom, depois disso, então, a gente tem o papel e a prensa, que foi uma grande revolução, né? O processo de fabricação de papel começou na China, depois espalhou-se pelo mundo, e muitas árvores foram cortadas, né? Eu tenho dados aqui de uma seguradora, chama MAPFRE, MAPFRE. Estima, são dados de 2022, que todos os anos derruba-se 4 bilhões de árvores do mundo para fabricar papel. Para produzir 1 tonelada de papel virgem, são necessárias de 2 toneladas a 3,5 toneladas de árvores. Isso aí é uma média de 28 a 49 árvores. E para mitigar os danos, então, causados à natureza pelo corte das árvores, passaram a cultivar eucaliptos, né? Especialmente para esse fim. Mas o eucalipto é outro problema, né? Porque é uma árvore que cresce muito rápido, mas causa ressecamento do solo, e o solo sendo empobrecido vai afetar outros plantios, né? Mas há estudiosos, poucos, que rebatem essas acusações, né? A fonte aqui é aquela fonte que a gente tem que duvidar,
mas eu achei um estudo de um assessor do Legislativo da Câmara dos Deputados rebatendo essa questão do cultivo do, do ai, meu Deus, do eucalipto. Outros problemas ambientais vêm também da indústria do papel, porque para fazer o papel você desperdiça muita água, há resíduos sólidos, como casca, serragem, lodo, lama tóxica, porque são usados produtos químicos, né? Para conter as águas residuais contaminadas com esses produtos químicos. Os nomes são creosoto e pantaclorfenol, dentre outros, parece que tem mais produtos químicos. A reciclagem do papel é uma tentativa de diminuir esses gastos, né? Essa poluição, mas ela não é suficiente para produzir tudo que a gente precisa de papel, porque não é só, a gente não precisa de papel só para os livros, né? A gente precisa para embalagem, para brinquedo, para cozinha, né? Copos para decoração, para produto de higiene, né? E apenas por curiosidade, eu quero lembrar que alguns livros continuam sendo. Depois veio a web, né? A gente tem muito livro digital, mas nem tudo passou ou passava pela prensa, né? Campolina, eu, César, Alfredo, somos da época dos livros de ata manuscritos, né? Eu acho que nós todos, em reunião de departamento, congregação, a secretária fazia ata escrevendo no livro. Dos cartórios, até recentemente, também era assim. Você ia labrar um testamento, ele era escrito num livro lá do cartório. Hoje, praticamente está tudo digital. Mas eu acho que ainda existem coisas escritas, né? Como, por exemplo, algumas escrituras, né? Fico pensando em algumas religiões ainda deve usar coisas escritas à mão. Bom, então o papel foi mais um mero suporte para a escrita, né? Ele foi um catalisador para mudanças sociais. Depois do papel, nós tivemos a possibilidade de ter acesso aos maiores pensadores, né? Uma literatura que a gente não dá conta de ler, de tanta coisa boa que existe aí, né? Desde do século XIX, né? Antes também, né? Mas eu falo coisas que a gente lê normalmente, né? Agora, eu acho interessante o Copenau falar que o papel ele dá o nome, o papel, o nome de pele da floresta, né? É uma metáfora humana para a floresta. Acho isso lindo. Então, agora nós chegamos nas mídias digitais, né? Elas vêm sendo substituídas, vêm substituindo tudo que era escrito, né? Mas aí elas trazem. Por exemplo, hoje a gente praticamente não acha mais jornal, né? Aqui em Belo Horizonte a gente acha só o Tempo, parece, em um outro jornal impresso, mesmo assim, raramente, né? Nem sempre a gente acha. E o que nós temos hoje são jornais, revistas, livros lidos no computador, mas eu acho que muitos de nós ainda gosta muito da, de pegar no livro de papel, né? Agora, nada como um Kindle para ler na cama, né, gente? Eu acho o Kindle uma invenção fantástica, porque se você é casado, por exemplo, você põe no modo noturno, você não joga a luz na cara do seu companheiro ou da sua companheira. Bom, então nós estamos encaminhando para o final. Eu não vou entrar nessa parte,
porque eu acho que o caso da Andréia fez isso magnificamente, mas eu cito o Carlos, né, sobre a quantidade de água e energia que se gasta para resfriar as plataformas, né? O da Andréia fala que as 5 maiores plataformas elas consomem eletricidade equivalente ao da população da Nova Zelândia. Então, é uma coisa também preocupante. Eu acho que ele trata disso lá no grupo da água. Eu não ele já falou sobre isso, talvez volte a falar, não sei. Eu não preciso de entrar, né? Entrar nisso. Agora, o debate do momento é a questão da inteligência artificial, né? Ela traz muitos benefícios. Por exemplo, ontem eu vi o depoimento do matador da Marielle. Aí ele falou que antes de os processos serem digitalizados, era muito fácil pegar uma estante inteira de processo e tacar fogo naquilo, e que hoje está mais difícil. Então, esse é um produto da, dessa nova tecnologia, né? Agora, o Celso Calejón, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que parece inapropriado pensar em colonizar o universo com auxílio de inteligência não biológica humana, enquanto questões básicas como saneamento, água potável, segurança física e segurança alimentar ainda são negligenciadas, né? Então, uma imensa parcela da humanidade, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, ainda não tem acesso à água potável e a segurança alimentar. Bom, então, eu termino com as minhas conclusões, né? Então, citando novamente Marfim, né? A diversidade biológica, cultural e linguística ocorrem simultaneamente, apoiam-se mutuamente, e são igualmente ameaçados pelas mesmas forças, né? É interessante isso, né? As mesmas forças que ameaçam um território, invadem um território para poder para agricultura, para pecuária, invadem terras que eles não poderiam, onde eles não poderiam estar ali legalmente, são as mesmas pessoas. Ontem a gente viu, por exemplo, uma invasão à aldeia indígena, né, ferindo lá os indígenas, não sei se morreram, mas eu vi retrato de indígena ferido. O segundo ponto nas conclusões é que nós somos parte da natureza e não seus exploradores. A gente precisa de viver de forma harmoniosa com a natureza. Eu e Alfredo, de vez em quando, trocamos figurinhas, porque a gente mora em lugar, ele tem um sítio, né, e eu moro em um lugar que tem muito passarinho. Para mim, assim, eu entro em êxtase quando eu ouço esses passarinhos cantando, né? Eu me sinto muito parte da natureza. Devemos ouvir as vozes dos indígenas, dos movimentos negros, que estão presentes não apenas aqui no Brasil, mas em muitos fóruns mundiais. Preservar o meio ambiente é também preservar a nossa diversidade cultural e linguística. Afinal, as línguas fazem parte dos ecossistemas locais. E o conhecimento produzido por meio da linguagem é uma força adaptativa e precisamos preservá-lo. Cada um de nós é um HD, né? Esse grupo é cheio de HDs ricos, né? Eu gosto tanto de ouvir todos vocês falando, porque cada um de vocês traz tanta experiência, tanto conhecimento que eu não tenho, né? Então, esse estar com pessoas de outras áreas, essa interação nos enriquece, né? Nos ajuda a compreender melhor o mundo que a gente vive. E, finalmente, eu vou para a mesma epígrafe que eu trago no começo da minha pesquisa, que é essa fala da Marina Silva, que eu acho que ela resume muito do que a gente tem falado no grupo, né? Que o desenvolvimento sustentável, que protege florestas, está protegendo biodiversidade, está protegendo água, está protegendo cultura, está protegendo uma cosmovisão, está protegendo, sobretudo, o equilíbrio do planeta. E eu acho que é isso que esse grupo também busca.
Muito obrigada, gente.